A verdade sobre a estética na política, a direita leva vantagem? Alexandre Link nos Três Irmãos. Vamos ver isso aí. Você tava falando de filosofia. Como que você vê filosofia associado com seus pensamentos, tipo assim, de esquerda? É o que realmente você para pra refletir sobre isso? Porque filosofia é uma busca de entendimento. É que a filosofia tá em tudo, né, cara? A filosofia é um campo transversal. Tem a filosofia da ciência, tem a filosofia da arte, tem a filosofia da informação, tem a filosofia da mente, entendeu? Tipo, filosofia tá em tudo. Qualquer coisa que tu for vai... Assim, se tu quiser radicalizar qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de investigação, tu vai acabar na filosofia. Entende? Só que eu estudei muito a estética. Estética é um campo da filosofia que surge ali na metade do século XVIII. Muito impulsionado pelas discussões românticas. E que vai ser muito influente a partir do final do XIX pra cá. Ah, Felipe, não existia estética antes? Então, é porque é uma questão de linguística mesmo. É uma questão que surge enquanto conceito na segunda metade do século XVIII, muito proveniente das discussões românticas que vão permear aquele discurso. Sobretudo esse conflito entre os iluministas e os românticos. E aí o discurso sobre estética, enquanto ramo de estudo, vai entrar em vigor nesse contexto. Aí isso não significa que não se discutia sobre arte, sobre aparência, sobre percepção antes disso. Nunca antes na história desse país o Introdução ao Cinema viu uma promoção como essa. Vocês sabem que eu não costumo fazer promoções no Introdução ao Cinema, visto que acredito que o preço condiz muito com aquilo que ele pode entregar. São mais de 60 aulas já disponíveis, aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica. História, linguagem, teoria, crítica, política, filosofia, tudo sobre cinema. Mas aproveitando pela primeira vez esse embalo de Black Friday, do dia 21 de novembro até o dia 30 de novembro, o Introdução ao Cinema vai estar com 15% de desconto. Então aproveite a oportunidade para fazer parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Muito da política, eu consigo me inserir muito em debate político por causa da estética. Eu não sou cientista político, então tem uma série de coisas que eu não tenho condições de falar. Mas tem muita coisa que da política que eu consigo falar é por causa desse cruzamento com o campo da estética. Que estuda... Quer ver um exemplo? Claro. Onde você mora na cidade interfere como você sente a cidade. Sim. Então se você mora no morro, você sente a cidade de um jeito. Se você mora na Avenida Nobre, na Beira-Mar, tô pensando em Florianópolis. Se tu mora na Avenida Beira-Mar, você sente a cidade de outra forma. Tem autores na geografia fenomenológicos, especificamente um que é mais famoso, que é o Yu Futuan, que ele tem um livro chamado Topofilia. E ele vai mostrar pra gente, inclusive, que existem grupos ativos que moram em ambientes de neve, por exemplo, que conseguem enxergar mais de 50 tipos de variação de cor na neve. E a partir dessa maneira como eles conseguem enxergar diferentes variações de cor no branco da neve, eles conseguem ver, por exemplo, onde eles podem pisar, onde eles não podem pisar. Onde eles conseguem encontrar caça, onde eles não conseguem encontrar caça. Pela variação da cor na neve. Ou seja, a maneira como percebemos as coisas no mundo também é uma maneira de se relacionar com o espaço, com a paisagem, com o entorno, com o meio, com as percepções, com as vivências, com o eu. A maneira como você sente, portanto, é uma questão estética, a maneira como você sente a cidade organiza a sua concepção de mundo daquela mesma cidade. E também vale dizer que justamente por, na cidade, determinados grupos distintos estarem colocados em diferentes espaços, isso está intimamente relacionado à dinâmica do próprio capital. Ou seja, o capital ele tem por característica uma determinada mobilização. Existem nós na cidade para onde o capital se destina, para onde a mobilização urbana se destina e, portanto, também a mobilização de pessoas. Entretanto, essa mobilização de capital para determinados centros geográficos também condicionam com que haja a especulação imobiliária, o que faz com que pessoas mais pobres se distanciem desses centros, dessas centralidades do capital, fiquem distanciados. E aí se constrói as redes urbanas de mobilização, como, por exemplo, o trem. O trem aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ele foi criado justamente para possibilitar a levada de pobre para lugares afastados da cidade. Tá ligado? E ao fazer isso, a gente tem um acompanhamento do discurso estético. Ou seja, os locais centrais da cidade, sobretudo aqueles onde a paisagem se vincula a uma ideia turística, por exemplo, são os locais onde se traz uma perspectiva bela dessa cidade.
o lugar onde vale a pena ser visto, o lugar onde as pessoas que ali moram são pessoas virtuosas. E para onde o trem caminha, e portanto para os locais segregados dessa cidade, há as pessoas degeneradas dessa cidade, onde o feio se vincula. Não à toa que no discurso estético, no discurso midiático, inclusive, a gente vincula os locais mais pobres como lugares feios e os lugares mais ricos como lugares belos, bonitos, organizados. É a ideia da estética e da beleza como um lugar de ordem. Tá ligado? E política vem de polis, que é a decisão da cidade. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, nossa capacidade de pensar política tem muito a ver com a nossa sensibilização perante os problemas que a gente considera problema. Tá entendendo? E aí, mais uma vez, a gente traz todo aquele discurso que o Nicolas Ferreira trouxe sobre as casinhas nos seus lugarzinhos, coresinhas, uma do lado da outra, milimetricamente colocadas. E ali era belo. Só que com o tempo essas pessoas foram fazendo puxadinhos. E isso, pro Nicolas Ferreira, significaria a degeneração humana, onde as pessoas, na verdade, são mal educadas, onde essas pessoas possuem uma degeneração individual, ou seja, há um pânico moral, há uma culpabilização da pobreza vinculada a isso, onde eu crio justamente essa moralidade em torno de um assunto que materialmente se apresenta na sociedade e na maneira como a cidade se constitui, tá ligado? Antes era belo porque tinha ordem, depois fica feio porque há uma desordem. Mas qual é a razão dessa desordem? É de ordem pessoal. É de ordem individual. Onde aquele sujeito não é capaz. Porque é pobre. Tá ligado? Tem uma série de coisas que eu acho que não é um problema. Por quê? Porque eu não estou sensível àquele problema. Ele não diz muito pra mim. Já outros dizem. Porque tem a ver com onde eu tô. Tá entendendo? Por isso que ao longo do século XX, estética e política vão se juntar. A ponto de ter autores que vão dizer que até é sinônimo. Vão dizer que estética e política são sinônimos. Jacques Rancière é um autor que vai falar isso. Como é que é filosofia estética? O Walter Benjamin ele vai trazer a ideia da estetização da política e da politização da estética, por exemplo, também. Como é que eu associo filosofia com estética? Porque estética, quando eu falo estética, me faz um pensamento mais... De aparência. De aparência. Não, esse é um equívoco normal. É porque antigamente, quando surge a estética, ela pensava muito... A aparência também é um dos ramos de estudo da estética. Mas a estética estuda gosto, a estética estuda história da arte, a estética estuda, sobretudo, a percepção. E aí vai ter alguns campos da estética, mas, sobretudo, os essencialistas e os contextualistas. Ou seja, aquele que acredita que a estética ela tem uma essência natural, digamos assim, e que, portanto, é a histórica de alguma maneira, e tem os contextualistas que, portanto, enxergam a maneira como a percepção se apresenta para as coisas que se aparentam, está vinculada ao seu tempo e ao seu espaço. Que é um pouco o que o Link faz aqui, então acredito que o Link seja um contextualista nesse sentido. Porque ele enxerga que há uma possibilidade de enxergar as coisas no mundo a partir do contexto onde essa coisa é percebida. A concepção do belo. Tá. O belo na arte, o belo na natureza. É por isso que hoje tem clínica de estética, que é de cabelo, de unha. Mas a estética, ela quer dizer estudo do sensível. Portanto, ela estuda os nossos 5 sentidos, a audição, como é que a gente percebe as coisas no nosso corpo. Por isso que a estética estuda muito corpo. Essa é uma visão fenomenológica. Tem um livro de cinema que eu sempre recomendo pra vocês, que tem essa perspectiva fenomenológica, que não tá aqui perto de mim, mas A Teoria do Cinema, uma introdução através dos sentidos, do Malte Hagner e do Thomas Elsasser. Baita livro, inclusive, caso vocês queiram adquirir, que é uma perspectiva fenomenológica dos estudos estéticos a partir do cinema. Ele vai fazer um caminho ao longo da história do cinema, das teorias do cinema ao longo da história, a partir das percepções. Mas ela tem aulas no Introdução ao Cinema sobre isso também, inclusive. Também estuda a razão, porque também tem a questão da sensatez. Entendeu? Dentro do estudo do sensível também tem a sensatez. Ou seja, como é que eu sensivelmente racionalizo o mundo. Entendeu? Há quem acredite, e aí é o grande debate romântico ali que surge. É isso, como o Link já trouxe, a estética ela surge enquanto ramo de estudo ali na segunda metade do século XVIII e, portanto, nesse conflito entre os iluministas e os românticos. E os iluministas tinham como perspectiva essa ideia racionalista de mundo, é justamente o movimento que vai dar luz a ciência moderna, que vai tornar a ciência moderna um modo hegemônico de se perceber o mundo, de se calcular o mundo, de se metrificar o mundo. Inclusive, portanto, de ética.
Ou seja, a captura da natureza. As artes, portanto, estavam vinculadas muito à ideia científica, à cientifização da maneira como percebemos as coisas. Então as coisas precisavam ser realistas. A maneira como a gente representa a natureza está vinculada a essa cientificação pela qual as coisas precisam ser representadas. A anatomia vai ser um valor fundamental, que faz desde o Renascimento e etc. Mas isso vai se replicar também no Iluminismo. E o romantismo ele surge como uma reação a essa perspectiva racionalista, onde as pulsões, os desejos, as vontades, elas ganham um valor para além dessa racionalidade, mas ela não abandona a racionalidade. Portanto, ela discute justamente esses limites da racionalidade, mas ela tá ali. Então, o que a estética estuda? Por isso que ela é assim, tem gente que fala assim, tu fala de muito assunto que não é teu campo, mas é por causa dessa transversalidade que a estética me permite, porque a estética está atravessada em várias coisas, entendeu? Como é que as pessoas sentem o mundo, como é que elas se sentem no mundo, entende? Então é isso que a estética na filosofia estuda. E aí às vezes é até difícil tu demarcar um limite para isso, saca? Porque... Perfeito, mas não só numa perspectiva individual, há uma discussão estética numa perspectiva coletiva também. O que não tem a ver com sensibilidade? Entende? O que a gente faz que seja fora do corpo? Não tem, cara. Sabe? É muito difícil tu pegar exemplos assim que... Por isso que a estética ela se relaciona muito com a ética, se relaciona muito com a política, se relaciona muito com outros campos, justamente por causa dessa questão. E ela, ao longo do século XX, vai se tornando um tópico central. A briga que eu tenho muitas vezes com a galera comunista é que eu acho que eles não sabem discutir isso. E tem um processo histórico, eu já fiz um vídeo, tem um vídeo de 1 hora que eu fiz no canal, mostrando... Por que o marxismo meio que virou as costas para as teorias estéticas, né? Você acha que analisar a estética antecede a dialética, assim? Sim, até porque a própria dialética... Precisa de também fazer essa análise estética antes. Exato. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Eu realmente acho que a esquerda marxista, ao qual eu pertenço, ela abdica, ela, de alguma maneira, relega o estudo estético. Isso é fato, isso é verdade, mas... Enfim, vamos ver o que ele quer dizer aqui. Até porque tu tem grandes autores... Tu tem um grande autor marxista que estuda estética, que é o Jorge Lukács, né? Não, mas não é só um, né? Só que não tem só o Lukács, e eu até acho que o Lukács não é dos melhores, né? Só que assim, depois dele, entre os marxistas, não teve nenhum grande... Não, vamos lá. Assim, é porque... Geralmente, a galera não vincula a galera da escola de Frankfurt como autores marxistas e muitas vezes com autores que não discutem estética. Mas vamos lá. É claro que dentro do marxismo, e aí vale um pouco do que o Link falou, os marxistas frequentemente renegam a galera da escola de Frankfurt por alguns motivos que eu acho justo em alguns pontos e outros não. Mas o Adorno é um cara que discute estética, ele tem uma contribuição muito forte sobre a teoria do gosto, por exemplo, quando ele vai fazer toda a sua explanação sobre a indústria da cultura, mas também sobre a dialética do esclarecimento, que é justamente esse entendimento do iluminismo e etc. A galera da escola de Frankfurt ela tem por característica justamente essa tentativa de vincular, muito por isso a crítica dos marxistas, mas de vincular a teoria marxista aos românticos. Então a galera da escola de Frankfurt leu muito os românticos, leu muito Nietzsche, por exemplo, também, e muito talvez por isso os marxistas criticam a galera da escola de Frankfurt. Então Adorno ele tem uma discussão muito forte acerca de estética, acerca de gosto, por exemplo, e é um autor que tem proximidade com a teoria marxista. O Walter Benjamin nem se fala, talvez seja o autor que eu mais goste dessa galera, quando ele vai fazer a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, mas quando ele vai fazer textos como O Narrador, tem aula sobre esses 2 textos lá no Introdução ao Cinema, inclusive, também. 2 textos maravilhosos. O Narrador é um dos meus textos favoritos de sempre. Incrível. O próprio Marcuse, o Ernst Bloch, também é um outro autor muito importante que discute estética sob uma perspectiva marxista. Enfim, tem outros autores aí no meio. Sei lá, Jameson, Mark Fisher, enfim. Mas assim, o que eu quero dizer é que muita gente, inclusive do campo marxista, ainda pensa estética como aparência. Sim. Que é um pensamento superficial. Não tem nada a ver com o que o campo de fato estuda e não tem nada a ver com as contribuições que ao longo do século XX o campo teve. Entende? Assim, Então, muito também assim da minha tentativa de me situar no debate público é de fazer a galera pensar assim, olha, estética é importante. Pode ser muito mais poderosa essa ferramenta do que você lógico. imagina. E não é só aparência, sabe? Não é só
Parece que eu tô fazendo uma indireta maldosa, mas é que o Jones falou de que estampa de camiseta. Eu falei, cara, não é isso, irmão. Não é estampa de camiseta. Ok, faz parte, mas não é estampa de camiseta. É muito mais do que isso. Entendeu? E é um debate que eu tenho tentado fazer, assim, mas é difícil. Sabe o que é bizarro? O pessoal da direita entende melhor nesse aspecto. A direita. Não, eu não acho que eles entendam melhor. Talvez entendam, né? Mas eles usam melhor do discurso estético. Isso é fato. Historicamente é muito mais antenado. Você acha que a direita consegue ter percepção desses O fascismo tá aí, né, gente? É justamente isso, o fascismo tá aí. sentidos, assim? É porque a direita, ela pensa mais, historicamente ela pensa mais a partir de noções estetizantes da política. Por pânico moral, né? E o pânico moral surge... Criar pânico moral tem, por artifício, também a estética. Isso é bizarro, mas O Bolsonaro... Eu já contei a história aqui pra vocês, por exemplo, na União Soviética, a gente tinha no cinema, na década de 20, o construtivismo russo, a montagem soviética como um movimento de vanguarda ali no cinema soviético da década de 20. A União Soviética tinha acabado de passar por uma revolução em 1917, acabado de formar o seu Estado em 1922. Em 1924, o Eisenstein já estava fazendo 2 grandes filmes, A Greve e O Encoraçado Potemkin. Ou seja, a União Soviética tinha acabado de fazer uma revolução e já estava fazendo vanguarda no cinema naquele contexto com o construtivismo russo como um movimento de vanguarda experimental, inclusive. A partir de um determinado momento, a União Soviética entende que era necessário fazer uma virada nessa estética oficial, na medida em que a revolução só foi possível por conta da Primeira Guerra Mundial. Porque se não fosse a Primeira Guerra Mundial, os estados que estavam ali preocupados com a guerra e não estariam preocupados, impediriam com certeza essa revolução acontecer na Rússia. Então, a razão pela qual existiu uma revolução russa que possibilitou a existência da União Soviética foi a Primeira Guerra Mundial. Só que assim, a Primeira Guerra Mundial a gente sabia que não ia ser o fim. As tensões da Primeira Guerra Mundial não acabaram com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então era sabido na União Soviética que mais cedo ou mais tarde a União Soviética seria invadida. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Essa virada estética, portanto, da União Soviética estava intimamente relacionada a um processo de educação da população. Ou seja, uma perspectiva utilitária da arte e da estética. E a gente assume isso. Agora, a gente precisa entender estética sempre sob um viés contextual. Entender que, por mais que a gente possa não gostar tanto assim do realismo socialista em comparação com o construtivismo russo, foi preciso, pelo menos para aqueles que acreditavam nisso naquele contexto, e eu não tô falando para concordar, tô falando para entender o processo, foi preciso naquele contexto essa virada, onde o conteúdo passa a sobressair a forma, que era o oposto, por exemplo, no construtivismo russo, onde a forma sobressaía sobre o conteúdo. Entende? Então o realismo socialista ele começa a surgir nesse contexto, e era um tipo de arte muito mais direto, muito mais frontal, muito mais utilitário, de fato. Agora, quando eu disse pra vocês que o realismo socialista ele passa a sobressair o conteúdo, a sua forma, não significa dizer que ele não tem a forma. Que ele não tem uma forma muito clara, inclusive. Agora, na década de 50 e, portanto, no pós-Segunda Guerra Mundial, momento onde emergem essas 2 grandes superpotências do pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética, vale dizer aqui, é importante fazer esse parênteses, que a gente aprende na escola que emerge essas 2 grandes potências, a gente acredita que essas 2 grandes potências emergiram de forma quase igualitária, são as grandes potências. Não, os Estados Unidos era muito maior do que a União Soviética nesse contexto, até por não ter sofrido com a Segunda Guerra Mundial, foram mais de 20 milhões de mortos na União Soviética. Isso inclui pensar na baixa de pessoas, mas também na baixa industrial, de prédios administrativos, tudo isso a União Soviética perde nesse meio de caminho. E ainda assim surge no pós-Segunda Guerra Mundial como uma grande superpotência, mas não era igualitário, é importante que se diga isso. No pós-Segunda Guerra Mundial surge também toda essa guerra ideológica que a gente discute e a gente aprende nas escolas. E uma dessas frentes da guerra ideológica era a guerra estética, que a gente não aprende muito na escola, porque a gente aprende muito sobre essa guerra tecnológica, essa guerra ao espaço, essa disputa espacial, essa disputa militar, que também é uma disputa estética, vale dizer. Mas uma disputa estética no campo da arte também surge. Então, assim como os nazistas fizeram na década de 30, em expor, por exemplo, em museus, a arte degenerada, os americanos também expuseram a sua arte degenerada
fazendo essas exposições do realismo socialista. Basicamente, o que a gente tá falando aqui é uma noção estética que vem muito dos românticos, inclusive, de construção de um ideal, de um imaginário nacional. De uma imaginação, de uma construção de uma imaginação de comunidade. E aí o Benedict Anderson ajuda muito a gente a discutir sobre isso. Recomendo muito que vocês leiam também o livro Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. E a estética, ela tá intimamente relacionada à construção dessa imaginação comunitária. Só que a ideia da construção de uma imaginação comunitária, ela está relacionada também e, sobretudo, pela construção do que não sou eu. Eu construo o eu pela noção do que não sou. Ou seja, para dizer o que é ser americano, eu digo o que não é ser americano. E naquele momento histórico, década de 50, ser americano é sonho americano, capitalismo, tá ligado? Naquele contexto, mas em qualquer contexto, na verdade, isso está intimamente relacionado. São as ideias liberais e, portanto, demonstrar o que não sou é o primeiro passo para demonstrar o que sou. As exposições de artes de realismo socialista, para dizer, essas são as exposições de arte autoritária. Melhor, porque existe uma outra palavrinha que eles usam com alguma frequência para dizer o que é isso. Exposições de arte totalitária. E aí você vincula que tipo de arte? Aquelas que colocam o conteúdo sobrepondo a forma. O conteúdo crítico, portanto, sobrepondo a forma. Essa é a arte que não somos. Em contraposição, eu passo a criar as exposições de arte do que sou. E o que há nessas obras de arte? A verdadeira arte americana. Inclusive, o nome dessas exposições carregam títulos muito parecidos. A verdadeira arte americana. E o que há nesses museus, nessas exposições? Artes onde a forma sobrepõe o conteúdo, mas mais do que isso, onde o conteúdo é quase inexistente. É nessas exposições que são expostos artistas como Pollock. E veja só, isso não é um ataque ao Pollock. Pode gostar do Pollock. Eu acho muito legal também Pollock. Mas é curioso a gente perceber o porquê Pollock é escolhido para ser esse artista que vai estar sendo representado nesses espaços. Vale dizer que isso aqui não é nenhum espantalhamento ou coisa do tipo. Há documentos históricos que mostram que essas exposições foram financiadas pela CIA. Veja, não foi Pollock que foi financiado pela CIA. Essas exposições foram financiadas pela CIA para que Pollock estivesse nessas exposições. Não só o Pollock, eu tô só centralizando numa figura que é famosa, sabe? Mas por que Pollock, Felipe? Você não explicou ainda. Porque Pollock é a representação mais direta da oposição ao realismo socialista. Não há conteúdo crítico. Não há conteúdo. Ou melhor, a gente até pode discutir algum tipo de conteúdo em Pollock pra gente não vilanizar o Pollock. A gente até pode discutir algum conteúdo ali. Mas é uma forma, é um estilo de fácil assimilação da ausência de discurso crítico. Ao mesmo tempo em que eu digo, a forma é livre. O que eu tô falando aqui? Que ser americano é ser livre. Mas ser livre aonde? Na forma. Sem qualquer discurso crítico, tá ligado? Então a discussão estética, ela tá imbricada de política por muito tempo. E esse uso, o qual os Estados Unidos fez na década de 50, é o que o Benjamin chamava de estetização da política. O bolsonarismo pensa muito estética. O bolsonarismo tem uma noção muito clara de estética. E também é a lógica da estetização da política, o uso bolsonarista da estética. O fato de sentir e de construir uma imagem de si, de conseguir mobilizar as pessoas a partir de todo um imaginário. O bolsonarismo é muito mais... o petismo também. Sim, teve uma amiga nossa que passou aqui, ela comentou sobre isso. E ela ainda mostrou, assim, eu consegui ver, porque quando dá um exemplo, quando exemplifica, aí mesmo quem não entende todo o contexto enxerga. E ela mostrou tipo assim, do capital político da estética, né? Algumas pessoas mostrando, e o Jones é um dos que faz isso, às vezes mesmo sem saber. Quer mostrar uma aparência realmente. Ele é mala demais. Enfim, as pessoas se mostrarem como realmente mostrar uma coisa a mais. Tipo assim, o que ela mostrou foi tipo assim, que estudos já mostraram que, por exemplo, um corpo bonito, uma aparência imponente, autoritária, às vezes conquista mais. Lógico, porque todo mundo busca um pai severo pra botar ordem no mundo. Porra. Pica. Lógico. É isso. Pica. É a ideia psicanalítica. Psicanalítica na estética. Eu fiz um vídeo sobre estética e psicanálise, sobre cinema e psicanálise recentemente lá no meu Instagram. Vai lá ver. As pessoas não. Alguns já
igual você falou assim, o petismo sabe usar isso em alguns pontos, Sabe, tanto é que ela remodelou já o Lula em várias versões, você vê que ele já foi remodelado algumas vezes, ali nítido, né? E a estética, ela entra onde? Nessa estetização da política que o Walter Benjamin diz. E construir essa aparência, e mais do que isso, essa percepção desse pai severo que vai cuidar, que vai organizar. Não é à toa, por exemplo, quando você vai ver debate político na televisão, você vai ver muito, principalmente em debate de prefeitura. O discurso é: eu vou cuidar da cidade, cuidar do cidadão. É a ideia da figura paterna, que vai trazer ordem. Que a gente vai buscar nessa externalização da figura paterna. Ou seja, em determinado momento na infância, a gente interioriza a figura paterna, que é essa figura paterna de controle. Ou seja, a gente, até determinado momento do desenvolvimento infantil, a gente tem uma sobreposição dos desejos em razão da racionalidade. A gente faz mais os nossos desejos, as nossas pulsões, elas sobressaem a nossa razão, digamos assim. Até a formação do tal do superego, que nada mais é do que a internalização desse pai protetor, punidor. A gente internaliza isso e, portanto, esse superego nada mais é do que essa figura que subtrai os desejos, impede com que os desejos sobreponham a racionalidade. Que racionalidade é essa? É uma determinada noção de civilidade, por exemplo. É uma determinada noção de como as coisas devem ser. Entretanto, tudo isso não é formado no indivíduo. Essa noção é formada externamente a nós. Então, determinado modelo produtivo de sociedade criam a noção do que é civilidade, do que é ordem, de como as coisas devem ser. Então, essa figura paterna externa é essa figura que cria essa noção de mundo a qual nós, enquanto indivíduos, nos autoflagelamos de alguma maneira. Nos autoimpomos a subtração dos nossos desejos. Isso é positivo em determinado grau e é negativo na maioria das outras questões, né? O bolsonarismo também. Exato. Por exemplo, a última eleição do Lula. Do que o PT e o Lula entenderam de maneira bem clara. Aliás, o Lula sabe muito bem isso, né? O que convence as pessoas, o que mobiliza as pessoas, não é esclarecimento. Não é. Política não é esclarecimento. Política é afeto. Afeto no sentido... Que é uma noção romântica, mais uma vez. É isso. O romantismo, ele chega como reação ao iluminismo, e é maravilhoso, sobretudo nos estudos estéticos, mas o romantismo, ao mesmo tempo, ele cria uma relação acalorada, inclusive, nessa noção do que é nação. E aí, quando a gente começa a criar essa noção do que é nação, a gente cria também o que não é. Essa é uma noção estética muito forte, e onde a gente passa a sobrepor as nossas paixões, os nossos desejos, a essa noção racional. Filosófico do termo, que é aquilo que afeta e aquilo que me afeta, né? Como é que eu afeto os outros, como é que os outros me afetam. Então política é afeto. Qual é o afeto que o lulismo construiu nas eleições? O afeto da saudade, que é um afeto forte, de quando o Brasil era melhor, que é uma coisa meio vaga, e de um jeito bizarro o trumpismo também usou isso, o afeto da saudade, de um Make America Great Again. Mas o afeto da saudade pode ser acionado à direita e à esquerda, não importa, mas ele é um afeto poderoso. E o lulismo soube usar isso recentemente, né? A campanha do Lula soube usar. Né? Eu acho que um dos motivos de ter vencido é porque soube usar isso muito bem. Enquanto que o bolsonarismo seguiu repetindo a fórmula. Um dos motivos do Bolsonaro ter perdido é porque... O bolsonarismo seguiu na lógica do medo. Do medo enquanto artifício estético. Ele manteve a fórmula, que era o afeto do medo. Aí. O que Deus, ele achou assim, ó, o que é bom se repete, né? Tinha dado certo lá, deu bom pra ele a primeira vez, ele usou a mesma coisa. É porque o afeto do medo, ele também é poderoso, né? O afeto do medo é do tipo, ó, se não votar em mim, vai vir o ladrão, vai vir... Os dois usam, né? Se não votar em mim, os fascistas, faz parte. Mas vem acompanhado de um reacionarismo, né? Que é essa lógica de vamos construir o Brasil grande de novo. Que Brasil grande de novo é esse? Em que lugar você centraliza esse debate? Não existe esse Brasil grande de novo. Então ele volta para um passado mítico. Na ditadura militar era tudo maravilhoso. A gente sabe que materialmente não é verdade. Mas você constrói esse mito de um momento histórico onde as coisas eram verdadeiramente boas, sabe? Ao mesmo tempo em que você cria o pânico moral do inimigo. O inimigo que quer impedir com que isso aconteça. Então vai voltar os comunistas, os LGBT, os mamadores de piroca, os degeneradores, o judeu... Essas figuras históricas que vão ser o inimigo que impede com que a Alemanha seja grande de novo, o Brasil seja grande de novo. Mas quando foi? Entende?
Mas a ênfase da campanha do Lula era muito a fé da saudade. É que ele usou os dois, né? Usou bem, ó, mas vota em mim contra esse, ainda tem esse não, eu bônus digo- aqui. eu digo- O Lula usa esse do medo há anos, né? Sim, Era sim. sempre a volta dos militares, a volta é. dos bolsonaristas, né? Sempre mudando. Não, mas- e mas- dá saudade, porque esse cara pegou internet é foda. Os caras pegaram, tipo, uma frase dele, acho que da primeira campanha dele, e foi a mesma que ele usou nessa última. Então, você lembra disso aqui, gente? Olha lá, a mesma coisa. É que eu falei assim, todos usaram, mas é questão de ênfase. Nessa última campanha, eu digo especificamente, né, ali tem uma diferença de ênfase. A campanha do Lula foi muito mais na saudade, mas também trazia o medo. Mas eles sacaram que precisava da saudade, porque se ficasse só no medo, eles iam perder. Porque quando foi a campanha de 2018 que o Bolsonaro venceu, eles ficaram só no medo. E essa funcionou melhor pra ele, pro Bolsonaro. Aí eles disseram, não, se a gente ficar só batendo no medo, a gente vai perder de novo. Então vamos pra saudade. Boa. E aí que é uma diferença de ênfase. Já o bolsonarismo ficou principalmente no medo. Né? Os Petralha vão voltar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E perderam. Então, assim, essa discussão, cara, por isso que a gente fala, quando a gente tá falando de estética, irmão, tu tá falando de política no sentido mais... Pois é, saudade da picanha também, né? Mas então, a frase que mais... Não, eu tô com saudade da picanha já. A frase do Lula que mais... Por que a direita ficava puto quando ele falava da picanha e da cervejinha? Porque isso tinha poder, cara. É uma frase... tem muita força isso. Entendeu? Você usa esse conhecimento que você tem estético pra manipular as pessoas? Talvez em alguma... Não assim de maneira sórdida, mas sim, talvez sim. Por exemplo, eu ser cabeça raspada com essa barba, eu tenho que sempre dizer para as pessoas, olha, eu tenho cara de nazista, mas não sou, sabe? Eu tenho que dizer, eu tenho que informar, apesar de eu ser do sul e coisas do tipo. Você tem muitos agravantes contra, eu tenho muitos né? agravantes, mas eu quero dizer o seguinte, o fato de eu não... Por exemplo, eu nas lives eu faço com um bonezinho do verde e amarelo, né? Estou fazendo as lives agora com boné verde e amarelo. Que eu faço isso Boa, hein? pra bugar. Eu faço pra bugar todo mundo. Pessoal de esquerda e pessoal de direita. Eu quero tumultuar, tá ligado? Causar, né? Mas não é causar por vazio. Eu quero que a galera pare dessa ânsia identitária, de botar todo mundo em caixinha e não sei o quê. Não. Eu quero que vocês parem pra pensar por um minuto, antes de ficar rotulando os outros o tempo todo, né? E aí eu tento de alguma maneira fugir um pouco dessa coisa meio alargador de orelha, tatuagem de mandala no ombro, esses estereótipos de esquerda, sabe? Tatuagem de mandala no ombro, mas aí tu tá indo na performance real da estética aí. Esquerda cirandeira, assim, sabe? Essas coisas. Nossa, eu tenho um pânico disso. Não, valeu. Mas nem um One Piece você não tatuaria aí? Não, eu tenho um Godzilla tatuado aqui, ó. Godzilla tá aqui, pô. Chica. Se eu fosse fazer uma tatuagem... Mas só fica o rabo de fora. Talvez fosse um Godzilla, sei lá. Mas teria ele lutando com aquela libélula gigante, mais uns... Motra. Uns 3 apartando pra aproveitar o espaço da ação. Não, eu só fiz o Godzilla aqui no braço. Vamos colocar a galera na conversa? Pode ser? Vamos ler um super... Bom corte. Bom corte. Deu pra gente discutir bastante sobre estética fascista mais uma vez. Gostei. Curtiram o vídeo?